Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Vamos colocar aqui o título. Cadê o título? Tá aqui. Vamos fixar o título. Pessoal, boa noite. Vou botar uma musiquinha. Vamos começar sempre com a energia lá em cima, nos conectando. Vamos hoje conversar com Luz dos Yantras, o Paulo. Acho que ele já está aqui, deixa eu chamar. Paulo. Vocês já fizeram o yantra de vocês? Eu já fiz, já pedi, gente. Deixa eu botar aqui um efeito que tá uma cara esquisita. Ó, melhorou muito. Oi, Paulo, tudo E aí, bem? Guri? Boa Tô noite, tranquilo? tudo bem? Tô tranquilo. E aí, eu tô esperando, tô falando aqui pro pessoal que eu tô esperando o meu yantra. Tudo no seu tempo. Ah, é, você... a fila é comprida ainda. A Eu nossa ideia sempre sei. aqui é diminuir essa fila, né? Porque fica ruim, né? Fica ruim pra todo mundo, eu acho. Não fica legal. Mas a demanda é alta, né? A gente, inclusive, nem muita propaganda a gente faz, mas a demanda é muito alta, né? Então, a galera gostou do negócio, então, pelo menos melhorou. Antes era um ano, agora tá em 10 meses, né? 10, É, 9 meses até tá dando. Antes era um ano, tava muito pegado. Mas daí eu melhorou baixei a muito. cabeça, como eu digo, né? Não, baixei a cabeça. Eu baixei a cabeça por um mês. Eu fiquei fazendo só isso por um mês direto, para diminuir a fila de demanda, né? Para dar um gás disso aí, né? Eu fiquei enlouquecendo fazendo. Durante todo dia eu fazia. Todo dia eu fazia. Caramba. Todo dia. 7 dias por semana. Daí, ufa, deu uma aliviada e agora a fila tá menos intensa, né? Menos intensa. Então, estão pegando melhor. E exige muita energia também, né? Muita conexão. Sim, Então tem então, o que. que acontece? É o que eu digo, pessoal, treina fica bom. No começo eu demorava. O primeiro que eu fiz demorou 3 dias para fazer. Primeiro Yantra pessoal demorou 3 dias. E a média era mais ou menos isso no começo. Agora é um dia. Um dia bem mais tranquilo. Porque também acontece, quando eu faço Yantra, eu também me trabalho. Eu tenho que me trabalhar, Sim. tá? Para conseguir chegar, como diz, do outro lado, como eu digo, né? E aí rola. Você treina, você começa a aprender caminhos mais interessantes, você fica mais, você estuda mais também, tem que estudar mais. Eu sou obrigado mesmo a estudar mais, eu gosto, né? Então, para mim é uma delícia. Às vezes vem informações que eu tenho que estar aí, o que eu faço? Tem nomes de lugares, eu vou lá verificar. Eu vou dar que lugar existe mesmo. Eu vejo o nome de instrumento musical. O último foi muito engraçado. É um Larimap. Eu disse, mas que diabos é esse treco, né? Daí eu fui buscar, descobri que é um instrumento, é um tambor de fenda que fazem como é que é onde? Onde é que faz esse tambor de fenda? Em Fiji, nas Ilhas Fiji, cara. Eu disse assim, não, Caramba. isso aí já é demais, né? Você sabe, Larinep, o nome do negócio. você sabe, ó, tem um pessoal falando que a minha é para setembro. Falaram que a minha é para agosto. Vamos ver. Vamos esperar. Não, O a importante é que data que venha. eu marco, a data que eu marco é o seguinte, eu nunca atrasei até hoje. É, mais Zero atraso. importante. Eu sempre digo Normalmente assim. eu adianto. Normalmente eu adianto. Eu Por digo quê? assim. Porque a gente. Eu que eu sei é o seguinte, eu trabalhei muito tempo na indústria financeira, então a gente sabe fazer cronograma, tá? A gente tem noção da nossa demanda de trabalho, então eu faço sempre um cronograma muito, muito bem feito, sem estar estourado, sabe? Sem apertar ele demais, sem desgastar o cronograma. Então daí sempre dá certo. Eu Eu sei a minha costumo dizer capacidade de que é carga, tudo né? Eu sei na quanto que eu hora posso fazer. certa. Tudo na hora certa, no momento Exato. certo, então Na hora certa. que a Na hora conexão certa. aconteça. Você falou em relação Exatamente. a receber recado, né? Olha o que aconteceu essa semana. Acho que eu não falei para ninguém isso. Eu faço terapia, né? E uma parte da minha terapia com o psicólogo eu vou embora. E é automático, assim, chega naquela hora, ele até grava. E aí eu vi um ser, anfíbio, já falou o nome e explicou. Porque a pergunta que um está fazendo, quem é você? Porque nem eu sei quem eu sou, né? A gente não, a gente, vamos ver se a gente nesse tema de hoje fala um pouquinho sobre isso, né? Da gente, o que a gente está fazendo aqui nessa, nessa Matrix. E aí anotei o nome e eu voltei. E aí depois eu falei assim, ó, aquele ser que falou,
Anfíbio, ele deu esse nome. Aí ele falou assim, caramba, Jean Vauelan, em um grupo fechado, falou de um anfíbio com esse nome. Eu Olha aí. falei, cara, tipo assim, não tinha nem como eu saber disso. Então essas conexões que vêm pra gente, né, são incríveis, né? Sim. Mas isso está acontecendo muito, viu, Léo? Muito mesmo. Tem muita gente fazendo relatos de seres surgindo que foram pegos nos símbolos pessoais, né? Nos relatórios dos símbolos pessoais, dos yantras pessoais, e que aparecem em outros lugares. Né? Isso está acontecendo muito. Isso não era tão comum, mas está acontecendo muito disso. Muito, muito disso. Porque o que acontece? Nome.
Bem, gente, caímos aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Cadê? Aqui. Peço perdão aí, mas vou chamar aqui o Paulo de novo. Chamei o Paulo, vamos ver se ele entra. Opa! Vou ficar quieto, eu vou deixar só você falar. Porque aqui Não adianta, cara. até a Alexa Não acendeu e adianta. ficou azul e verde. Não, Pedro, esse é normal, cara. Quando a gente faz esse tipo de live, é normal cair. É normal, tá? Faz parte do jogo. Como eu disse pra ti, quando eu fiz a matriz de controle, que chegou a mais, são umas 120 pessoas na live, caía, voltava, o pessoal voltava. É normal. Falou desse assunto, é clássico. Instagram derruba, YouTube derruba, é normal. Eu não tô nem aí, como eu disse, pessoal, não tô nem aí mais. Eu não quero nem saber, nós vamos abrir o bico hoje. Calma aí, o pessoal tá falando que tá sem som. Quem é que tá sem som? Eu? Eu tô sem som, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo muito bem agora. Eu É que também tô te ouvindo. no começo ficou sem som. Ali no Tá. comecinho, né? Mas agora tá funcionando bem. Então, vai. Agora voltou. Paulo, vou deixar você, vou ficar quietinho aqui. Não adianta, cara, é pior ainda. Vamos lá. A gente tava falando, terminando de falar sobre lá as Mega Sena, né? Foi o último assunto que a gente tocou ali. A energia do dinheiro. Da questão do dinheiro, aquela doideira toda. Né? Mas é aquele negócio, cara. Tem que fazer por onde? Em vez pessoal, em vez de perder teu tempo calculando mega tralha, né? Vai, levanta levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa pela sua vida, né? Como tu falou. Você tá com a energia do dinheiro, mas você tem que se mexer a bundinha também, né? Se você fica parado esperando que caia do céu, não vai cair. Todas as energias, a gente tem que fazer movimento. Eu tenho, né? Eu já te falei aqui, já fui na live com você, que eu tinha um grupo de cura. E a energia que eu incorporava, e sempre o recado era: o universo nada fica parado. Como é que você quer ficar parado esperando? Sim. É Exu, né, cara? Exu é movimento. Uma coisa muito interessante, que hoje eu vi isso hoje. Tem muita gente falando sobre como é que fala, hein? Não sei o que tóxico, positividade tóxica, não sei o que. Mas por que? Hoje eu entendi por que a maioria das pessoas estão achando isso. Porque assim, hoje uma mulher falou assim: a luz é do. Foi uma reportagem, a luz é da gasolina lá que acabou acendendo, piscando. As pessoas estão esperando essas energias de fora. E essas pessoas não entendem que a energia que você tem que trabalhar é de dentro, é o movimento de dentro para fora. Então, quando vem uma informação, por exemplo, essa que a gente está falando, e a pessoa fica assim: cadê isso acontecendo? Mas isso acontece internamente, né? Como você falou, como é que a gente toma conta, a gente separa as coisas assim do que está acontecendo para a gente começar a observar o que chega até a gente, né? Então isso é muito interessante, muito legal. Sim, é o que chega até a gente. Né? E a gente observando os padrões também. Né? Quando a gente estava falando aqui da própria matriz, né? Agora eu vou aproveitar para falar outra motivação da nossa live. Né? Tem um livro de um famoso, ele é considerado geobiólogo. Por que geobiólogo? Porque ele analisa a biologia através também da geografia e da geologia, né? Que é o Jared Diamond. É um cara premiado, prêmio Pulitzer em vários livros, e um livro muito interessante dele é Armas, Germes e Aço, que ele olha a evolução da humanidade através do quê? Das guerras, dos germes, dos micro-organismos, né? As doenças, e da tecnologia, que é o aço. Né? Como é que isso se desenvolveu? E ele olha de fora. Né? Ele diz assim: não, peraí, eu não vou ficar olhando com viés político. Né? Vou te desligar o viés político. Eu não sou esquerda, não sou direita, não sou centro, não sou nada. Eu vou olhar porque pelo viés das informações que eu possuo, pelo viés das informações que eu consigo comprovar. E esse livro dele é fantástico. Isso aí deu. Se você procurar isso em Google, YouTube, você vai ver bilhões de coisas sobre o cara. Eu li esse livro faz uns 15 anos, eu acho. Aí fiquei bem interessado pelo tema. Não pelo tema em si, mas por como ele enxergou. E a ideia é que é essa: a gente enxergar a coisa o quê? Desapaixonado. Né? Vamos enxergar o mundo de uma forma diferente. Né? Vamos enxergar o mundo sem essas paixões, sem essas tendências, né? Sem ser direita, esquerda, centro, para cima. Cara,
Quando você faz isso, você está interpretando o mundo. Você cria um filtro de realidade. Tá? E o que não está nesse filtro de realidade, você não vai perceber. Entendeu? Se você colocar um filtro esquerda, pensamento esquerda, você vai filtrar só aquilo ali, você vai enxergar o mundo só para aquele viés, e você vai deixar de enxergar todo o resto do outro mundo. Tá? A mesma coisa à direita, se o cara botar lá, sou direito. E os tons de cinza, meu amigo, tá? Que variam entre esses pontos, você deixa de ver isso. E esse tipo de filtro te deixa cego. Tá? Você só quer enxergar uma coisa, que é o que acontece agora na nossa época do germezinho. Você só quer enxergar uma coisa, porque o sistema te encheu de medo. Né? E te oferece um salvador. Olha o mito do salvador aí. Oferece um salvador para você. Né? E você se agarra naquilo. Por quê? Porque geneticamente você está programado, tá, para aceitar o salvador. E culturalmente também. Se a gente for olhar religiões, por exemplo. Religiões são isso. Religiões instituem o mito do salvador. E você está instituindo esse mito do salvador no mundo inteiro. É só você ver as grandes religiões do mundo. O cristianismo, o muçulmanismo, certo? Essas duas, você está falando aqui, o cristianismo e o muçulmanismo estão falando mais em torno de 5 bilhões de pessoas no mundo inteiro, né, que seguem mais ou menos esses credos. Então você vê, você consegue movimentar 5 bilhões de pessoas com esse pensamento. E você coloca isso a gerações. O cara vai seguir, porque isso está incrustado na educação dele, né? Praticamente uma epigenética que virou genética, ou seja, um comportamento que se incrustou a tal ponto que você reage àquilo ali. E é isso que a gente quer falar aqui, você escapar disso. Peraí, como assim? Né? O que tem aí por trás? O que significa isso? Né? No caso, por exemplo, do nosso germezinho, eu li os documentos da Pfizer. Se você lê os documentos da Pfizer, daquela emite, né, você já olha para aquilo ali assim, já muda o seu pensamento. Peraí, os caras estão dizendo isso. Daí você vê a imprensa e diz outra coisa. Não, peraí, a própria Pfizer disse isso. Não é alguém inventando. São os caras que estão dizendo. Peraí, como assim? Né? Eles estão acompanhando, por exemplo, vão acompanhar os testes que eles começaram a fazer por 2 anos. Ou seja, vai terminar agora no meio do ano. O acompanhamento dos primeiros testes. Tá escrito no documento. Isso é muito engraçado, cara. Não sei se você viu uma série que tem no Star Plus que fala sobre uma rede de laboratório. Os caras são os donos do laboratório e jogam um remédio assim pro povo tomar e o povo fica viciado e começa a acontecer muita coisa. E foi real. Aconteceu real. Sim. E você olhar por isso, foi bom você levantar esse assunto, bem levantado. Eu vou lá complementá-la nisso. Né? Porque muita gente falou, a gente ouviu da espiritualidade, não, porque esse negócio aí vai te chipar, vai não sei o quê, vai fazer o diabo, vai fazer... Cara, olha o que o Léo falou. Se eu quero espalhar na população mundial, né, vamos dizer, chipagem, vamos chamar de chipagem, tá? Vamos chamar esse nome que é o nome conhecido. Se eu quiser fazer isso, o que eu uso? Eu uso Monsanto, alimento, agrotóxico, sistemas de água. Eu vou lá no sistema de água da cidade e deposito uma tralha. E ninguém vai nem saber. Eu não preciso criar um sistema altamente complexo que gasta um dinheiro do cacete, né, para chipar as pessoas. Eu uso alimentação. Pronto, McDonald's. Alimentação. Eles são bilionários. Eles podem investir qualquer coisa para fazer isso. Sim. O que indústria farmacêutica do tamanho? Você vai lá e encomenda o negócio para os caras e eles vão lá e publicam. Pronto. Se eu quiser espalhar uma coisa, eu não vou usar um sistema como estavam falando por aí. Isso aí é coisa de gente que não pensa. Desculpe falar assim, gente que não pensa que diz isso. Se você pensar 3 segundos de pensamento, você, peraí, para que eu vou criar uma logística desse tamanho se eu posso usar alguns reservatórios de água e colocar as coisas lá dentro? Ou a comida. Muito mais fácil. E ninguém vai ficar bravo, entende? Eu não vou gerar conflito. Mas aí é que entra a história. Entra outra história. Como é que eu crio os conflitos? Na verdade, se for olhar, é uma criação de conflitos, inclusive dentro do mundo da espiritualidade. Isso é muito lindo. Eu fiz isso com uma pessoa, desculpa, gente, olha só. A pessoa ficou falando sobre isso. Não, Léo, não, por que você fez isso? Você é muito burro, não é pra tomar, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, e se tiver anestesia, você nunca mais faz cirurgia? Aí ele, não bota coisa na minha cabeça. Não bota coisa na minha cabeça. Mas, cara, a gente, enfim. Sim.
Eu, por exemplo, eu optei por não tomar, né? Eu optei por não tomar, porque eu fui ver o que tinha ali por dentro daquele negócio, assim, eles não, nem eles sabem. Eu disse, eu não vou usar um troço que os caras nem sabem, né? Então eu optei. Mas agora você começar a crucificar as pessoas porque optaram, cara, sai dessa, irmão. Sabe, sai dessa. Sai dessa. Ah, por favor. E dizer que daí tu tá marcado, que vai morrer em 5 anos ou 2 anos. Olha um monte de besteira que disseram. O que acontece isso? De novo, entramos na regra da matriz. Essa regra se chama difusão do medo, tá? Que eu falo com meus É alunos isso, também. Difusão isso. do medo. Você está difundindo medo e criando a. Agora a Valéria, que está do outro lado, vai me bater, tá? Porque eu vou falar a palavra que ela não gosta, que é o quê? Promove a cisania. Ou seja, cisania o que é? É uma forma de conflito para separar as pessoas em dois lados Eu ia opostos. falar isso Tá? Mas eu agora, gosto e de vem a falar. discórdia, e vem a discórdia. Sim. E daí você cria o quê? De novo, pessoal, olha, eu falo direto para o pessoal também lá no meu canal. Lei de Hermes, lei da correspondência. De cima e embaixo, baixo e cima, dentro e fora. O que acontece? O conflito que existe no mundo vai entrar na espiritualidade também, não importa. Ele vai entrar de alguma maneira. E a gente tem que observar esses conflitos. Os conflitos permeiam. Eles são inseridos pelo sistema e eles vão permear todo o sistema. E você tem que observar esses conflitos criados dentro da própria espiritualidade, fazendo esse monte de baboseira, né? Mas você tem que usar o quê? Lógica. Aí você tem que usar o seu córtex pré-frontal para entender isso. E você vê, peraí, isso não faz sentido. Né? Tanto é que você pensa, como a gente falou, usa os reservatórios de água, se você quiser espalhar alguma coisa, usa comida, cara. Usa Monsanto. Pô, Monsanto é pra isso. Né? Por que você é Monsanto? Os seus sistemas de pesticidas lá e espalha. Os caras estão aí em quase 75% 70% dos agrotóxicos são feitos por eles. É absurdo. O Roundup já rodou, o Roundup chegou a ser o agrotóxico mais vendido do mundo, assim, absurdos, tipo um mercado de 85%, 90%. Tá? Então, para quê? Se você tem um sistema muito mais simples, que gasta muito menos dinheiro. Esses caras são mestres da logística. Tá? Eles não jogam dinheiro fora. Nenhum milionário joga dinheiro fora. Põe isso na cabeça. É o que Eles eu não jogam falei. dinheiro fora. Você ter esse Exatamente. dinheiro, você tem que ter a energia do dinheiro na cabeça. O cara não vai jogar dinheiro fora. Ele vai pensar muito bem. Peraí, como é que eu faço da forma mais eficiente possível? É assim, assim, assim. Beleza, ele faz. É assim que funciona. Esses caras não são um bando de retardados, tá? Justamente porque eles são assim, porque são espertos. Né? Entenderam como o jogo funciona. Cabe a nós começar a entender. Não quer dizer que a gente tem que jogar o jogo dele, se tornar um Bill Gates da vida. Não precisa. Tá? Eu acho que o que você falou é muito importante. É quando a gente dá um passo para trás dessa questão humana, que é a competição, que o meu é melhor do que o teu, eu tô certo porque minha razão é a minha minha verdade. entidade é mais foda que a tua. Ai. Sabe? Cara, isso tá pegando direto, isso aumentou absurdo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu realmente não sei. Isso aumentou muito. Difusão do medo, regra do conflito. Eu acho que eu já contei numa live, vou falar que eu estava fazendo um curso de cura arcturiana, era o último modo. E aí, foi na época que ele ganhou o presidente. E aí, de repente, tá legal o curso, de repente começa um assunto assim, os ETs enviaram o ser de luz para comandar. Jesus mandou, Deus mandou. Calma aí. Olha só, pela minha experiência que eu trabalho com energia, eles não idolatram nenhum ser humano. Eles não idolatram nenhum ser humano. O ser humano está aqui mais mesmo para eles estudarem como é que é o esquema aqui de sentimento, de medo, dessas coisas todas. Então, eles não idolatram. E aí começou a crescer aquela energia. Eu falei assim, então tá, para mim já acabou, porque não tem discussão. Eu não posso ficar ouvindo isso e concordar. Entendeu? Eu acho que é isso. Está na hora da gente começar a observar isso, que a gente tem em Salvador, como você falou, eu também, e parar com essa questão de ego. É o seu Salvador. De que eu sou melhor médico que você, que eu sou melhor que a minha entidade. Cara, isso para mim isso é um absurdo. No momento que você fez isso, você começou a criar os seus filtros. Né? Quando você cria a cisania, né? Ou seja, como a gente chama isso? Tem um nome até bonitinho para isso, eu vou deixar de lado, senão a Valéria vai me bater de novo. Né? Quando você cria essa distinção, vamos usar a palavra que todo mundo conhece, essa distinção entre as pessoas,
Só vou fazer um parênteses, pessoal, para quem não me conhece. Eu gosto de brincar com essas palavras, porque a gente tem lá no nosso canal, e eu falo umas palavras assim bem malucas, né? Pra se divertir. É mais para isso. É diversão, tá? Não, nada mais do que isso. A gente fala daí, por exemplo, tem uma também que eu falo muito, que é o arcabouço de conhecimento, né? O body of knowledge, o corpo de conhecimento também. Que é o quê? É você ter uma base sustentável, baseada em lógica, em evidências, não em doideiras da sua cabeça, né? Mas tudo bem, voltando para lá, né? Até perdi o assunto. Quem está falando? Eu falei tanto... da Tá discórdia. falando do Da ego. discórdia. Da O discórdia. meu é mais do que o teu. A Porque questão você da criou uma disputa. distinção, né? Criou uma distinção entre as pessoas. Quando você se acha melhor que os outros, ou pior, não importa. Você se acha melhor ou pior, ferrou, cara. Você se acha melhor, eu sou melhor do que essas pessoas. Eu sou um cara melhor. Né? Esses são seres inferiores. Cara, nós estamos no mesmo barco, irmão. Nós estamos dentro da matriz de controle. Ponto. Você não está fora da matriz. A gente está aqui dentro da matriz, utilizando os recursos da matriz ainda. Tá? Estamos usando o recurso da matriz. Isso aqui é um recurso do sistema. Estamos usando. Nós estamos inseridos na matriz. Você não está fora. Você está dentro. Cabe a você entender como ela funciona, já que você está inserido nessa bagunça. Né? Vamos entender a bagunça. A bagunça não é uma bagunça. Ela tem regras muito claras para a gente entender. Né? E daí quando você se acha melhor que os outros, ferrou, cara, porque você não consegue enxergar mais. Você acha melhor. Então daí você não consegue enxergar mais aquele outro, que pode te ajudar muito, pode te dar muita coisa. Né? Aquele negócio. Eu sou um cara que veio do sistema acadêmico. Né? Eu leio muito, leio pra cacete, estudo bastante, estudo lógica, matemática, tenho formação em computação, inteligência artificial, astrofísica, o cacete. Mas é o seguinte, eu converso com as pessoas que não têm conhecimento formal como eu e aprendo. Por quê? Porque eles têm observação empírica. Inteligência não é estudo formal. Nunca foi nem nunca vai ser. Né? Inteligência é o quê? Observar o mundo e a partir da observação do mundo você resolver as suas questões, resolver problemas. Você resolve coisas. O cara olha e resolve coisas, como o cara que veio aqui no teto hoje olhou pro teto. Eu já sabia parte da solução, porque eu já tô acostumado com isso. Por isso, não é porque eu sou da obra. E o cara falou, isso. Cacete, olha só o que é o cara que é fera. Ele sabe exatamente o que tem que fazer. Assim, desse jeito, faz isso e aquilo aqui, papapá. A água vem assim. Eu sei porque eu observo meu teto. Né? Mas eu moro aqui, né? Então eu observo meu teto. Mas ele nunca tinha observado meu teto. Ele observou e tirou todas as conclusões assim, ó, em 2 toques. E eu admiro isso. E eu aprendo com isso. Tá? E é isso que esse pessoal está deixando de aprender. Está deixando de aprender com pessoas que têm um conhecimento que a gente chama de empírico, né? Pela observação do mundo, porque se acham melhores. A minha entidade é maior. Eu tenho formação, eu sou PhD. Grande bosta, cara. Eu tenho. Feynman, tá? Um dos maiores filhos de todos os tempos, prêmio Nobel. O que ele dizia? Que qualquer idiota tem doutorado. Você vê, um cara desse nível dizer isso. Né? Não estou desmerecendo o doutorado de ninguém. Tá? É legal, tá? Mas não te qualifica melhor do que nenhum ser humano na face desse planeta. Você sabe, Paulo, que no meu grupo de cura, eu escutava muito isso, eu não entendia. Assim, você faz isso no seu trabalho, você deixa todo mundo atender, mas todo mundo tem um dom de cura. É só aqui, pelo menos que a egrégora fluida, que todo mundo vai despertar, vai ter um aprendizado para sair daqui e fazer onde quiser fazer. Eu me lembro que tem uma história com um cara que é médico mesmo, um cirurgião, acho, sei lá, não lembro qual era a coisa dele. E aí eu escutei todo mundo falando com ele, você tem que fazer isso com a cirurgia assim, assim. E ele falou, o que eu tô escutando? Aí eu falei para ele, não é isso? Tá falando, E aí, olha que legal. E aí eu fui falar para as pessoas, olha, tá vendo como é fácil, mas eu... Aí as pessoas falam, eu, que já li não sei quantos anos, já trabalhei 30 anos numa casa eu vou ficar com esse grupinho que tá começando agora. Aí tu não entende. Tu fala, cara, mas e a cura pro próximo? Que cura pro próximo? Tem que me pagar muito, cara. Isso é muito triste, né? Isso é complicado, cara. E também tem o seguinte, outra coisa. Por exemplo, no meu caso lá, os meus alunos, se eu por exemplo, tem gente que diz isso, pergunta idiota, não sei o quê. Não existe pergunta idiota. Primeira coisa, existe pergunta. Ponto. Professor, a função dele é esclarecer o aluno. Se o aluno não está esclarecido,
O professor tem que modificar o método e expor de uma forma diferente para ele entender. Essa é a função do professor. Tá? O professor leva o aluno, conduz, é um condutor. Ó, vem por aqui, vem por ali, esse caminho não deu para você, tenta esse outro, vai por esse aqui, vai para aquele outro. Tá? Vai andando. O professor não vai dar coisa pronta para você, ele quer que você desenvolva as suas capacidades, para você caminhar sozinho. Esse professor. Tá? É assim, meus melhores professores eram assim. Tá? Dava muito mais trabalho. Dava. Muito mais trabalho. Mas depois você aprende e nunca mais esquece. Porque você aprendeu de verdade. Aquele conhecimento ficou incrustado no seu ser. Nunca mais vai sair. É seu. Para sempre. Tá? E isso é extremamente importante. Tá? De novo, não existe pergunta idiota. Existe pergunta. Tá? Porque você não sabe, as pessoas do outro lado não sabem qual é a carência que ela tem, qual é a necessidade. Às vezes uma pergunta que você vê, puxa, cara, você nunca leu nada sobre essa naba desse assunto. Daí você pega aquela pergunta e, em vez de responder com compaixão, você responde com soberba, ou diz assim, eu sou melhor do que você, veja aqui, ó. Olha isso, eu sou melhor. Eu não vou responder essa pergunta idiota. Vou fingir que eu nem ouvi. Ou seja, sabe o que eu penso uma pessoa dessas? Você não sabe responder. E você não tem a coragem de dizer, não sei. Desculpe, eu não sei. E isso muitas vezes eu falo para meus alunos. Não sei isso aqui. Não sei. Não sei, não conheço. Nunca ouvi falar, não conheço, não posso emitir juízo de valor, né? Sobre uma coisa que eu não conheço. Porque eu estou dizendo para meus alunos, até para você discordar, você tem que conhecer. Você não pode discordar. Você só pode emitir um juízo de valor se você conhece. Se você não conhece, você não conheço. Me fale mais, deixa eu entender o que você está dizendo. Eu vou ler um pouco sobre o assunto, vou tentar entender. Olha, agora eu posso emitir esse juízo a priori. Tá? Ó, isso aqui é a priori. Tá? Eu fiz uma leitura parcial, posso dizer isso aqui. Mas tem que ler mais para entender. E assim vai. Tá? E isso entra de novo na questão da matriz. Tá? Dos padrões. Certo? Como é que você vai detectar padrões se você quer ficar humilhando as pessoas? Você não se... O Léo que vai entender, você não se curou ainda. Você precisa se curar primeiro. Tem que se curar primeiro. E você tem que observar isso, né? Ficar isso bem atento. Você, puxa, fiz besteira. Peraí, eu vou me trabalhar. Fiz bobagem, vou me trabalhar. Entendi que fiz bobagem. Lembre-se, não existe erro, existe resultado. Você fez uma coisa, puxa, besteira. Não fica arrependido. Vai lá, aprende com o erro e não repete. Repetir o erro, sim, é burrice. Vai ficar repetindo o erro, é burrice. Mas se você aprendeu com o erro, sacou, puxa, faz de novo. Não deu muito certo ainda. Aprende, faz de novo. Lembra? Treina, fica bom. Treina, repete. Agora ficou legal. Agora tá ficando bem. Tá? Quando eu comecei a fazer live, a Valéria que dizia, eu era durinho. Era tão durinho fazer live. Agora a live é essa aqui, essa doideira toda que a gente faz. Treina fica bom, galera. Treina fica bom, é só isso. Nada mais do que isso. É simples assim. Certo? É direto ao ponto. Você vai lá. Comigo foi ao contrário. Você é muito assim, tem que ser menos. Tá bom, tô controlando. Você não faz muito movimento, tem que ficar mais parado, tá bom? Não seja menos, seja você. Pois é, exatamente. Apenas seja você. Você sabe que uma vez lá na casa que eu servia, quando eu comecei, que eu despertei, a energia que eu recebeu o nome de Kim, né? Nome místico. E aí quando acabou e tal, que eu voltei, todo mundo se arrumando, tô escutando um falatório, né? E aí eu escutei a dona e o dono falou assim, se vira com ele. Eu falei, teve briga, gente? A mulher veio na minha direção. Quem é você para me dar um passe? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Vamos com calma. O Kim me chamou, me deu um passe, falou um monte de coisa. Ninguém aqui me deu passe nunca. Por que que... Eu falei, calma aí, vamos lá. Por que que você aceitou receber o passe? Primeira coisa. Exatamente. Eu não sei. E o que que ele falou? Faz sentido? Total sentido. Isso não importa. Eu falei, como não importa? Esquece o Leonardo. Se conecta com a sua egrégora que permitiu isso. Se te deu um recado, porque ela falou questão de família, para sua família, você não tem que agradecer, mas a questão é que eu sou fulana. Estou tantos anos aqui. E não pode me tocar. Então, desculpa, a próxima vez você não vai. Isso é muito triste, né? De novo, é aquele negócio de se sentir melhor do que os outros ou pior que os outros. As duas coisas são problema. Né? O pior também, você, eu sou menos que... Não, você não é, ninguém é menos que ninguém, primeira coisa.
todo mundo entra no mesmo bolo. Somos todos humanos, estamos no mesmo bolo. Alguns têm uma inteligência diferente, outros têm mais dinheiro, outros têm, sei lá, cabeça maior, né? Outros têm as mãos pequenas. Ó, cabeça também. Tá? Mas é só isso, cara. No final, a gente é uma base carbono. Aqui um corpo base carbono. Aqui instalado. Né? Uma consciência instalada numa base carbono. Ponto. Beleza, a partir disso você pode ser o que você quiser. Tá? Você pode ser aquilo que você tem que ser. E você desenvolve isso. E parar de se comparar com os outros também. Tá? Parar com isso, caramba. Compare-se com você mesmo. Você olha pra trás. Vou pegar uma coisa bem simples, questão de dinheiro. Você ganha, sei lá, 10 pila por dia. 10 real. 10 real por dia. Né? Daí você assim, eu ganho 10 real por dia. Daí você, o outro ganha 10 mil. Tchê, esquece isso, meu. Pensa em ganhar 11 no dia seguinte. Compare-se com você mesmo. Exatamente. Essa é a meta que você tem que ter. E com essa métrica você fica feliz, porque é a sua métrica. É você com você mesmo, você que se melhora todo dia. Tá? Então você vai por 10, 11, 12. Pô, tô com 15 pila por dia, 15 real. 50% a mais de 10. O outro cara vai continuar ganhando 100 mil dele. O que você pode ver, deixa eu observar esse cara. O que foi que ele fez para aumentar os ganhos dele? Tá? Ou não só pelo dinheiro, que é mais rápido de olhar, né? O que ele fez para aumentar os ganhos dele? De que maneira ele agiu? Quais foram as formas? Como é que eu posso transferir essa inteligência para mim? Aí você não está se comparando, você está o quê? Analisando, aprendendo com um padrão. Olha o padrão de novo. Olha a matriz da matriz. Padrões. Você resume a observação de padrões. Quando você encontra o padrão, você pode ficar feliz encontrando o padrão. Mas lembre-se, o padrão muda. Ele não está escrito em terra. Os padrões mudam. Eles são o quê? Não é que sejam mutantes. A palavra mutante fica esquisita. Eles são dinâmicos. Padrões são dinâmicos. Eles mudam com o tempo. Eles seguem uma rota geral. Certo? Mas os padrões internos vão mudando. E você tem que ficar observando isso. Peraí, tá indo pra cá, tá indo pra lá. Você não vai sacar sempre quando eles estão andando. Mas você vai entender. Peraí, tá vendo uma mudança. Pra onde é que tá indo? Não consigo ver ainda. Mas vou ficar ligado. Tá mudando essa naba aqui. Tá indo pra outro lugar. Tá? E tem uma perguntinha que a pessoa fez ali, que eu vi aqui na corrida falando de alguns canalizadores. Alguns canalizadores estão a serviço da matriz de controle? A serviço da matriz de controle. Tá? O que acontece? A maioria dos canalizadores, digamos assim, a serviço da matriz de controle, não sabe que estão a serviço. O que acontece? Eles são pessoas bem intencionadas, são pessoas legais, mas eles caem na conversa afiada. Por exemplo, regra do conflito. Cai na regra do conflito e começa a brigar uns com os outros. Aquilo que a gente falou, a minha entidade é maior, a minha é melhor, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Tá? Difusão do medo é outra. Né? Eu vi muito canalizador se borrando de medo com gelzinho. Cara, para de se borrar de medo. Entende o negócio, entende a situação. Tá? Não fica borrando de medo. Não adianta ficar com medo. Não vai levar a lugar nenhum. Tá? Você tem que entender a situação e entender como você faz, como você age neste novo contexto. Foi criado um novo contexto no nosso mundo, bem ou mal. Você tem que entender como esse contexto funciona. Observar como esse contexto funciona. E a informação está disponível. É isso que é mais interessante. Mas você tem que procurar. Vai dar trabalho? Vai. Mas você vai achar. As ferramentas da própria matriz, como o Google, a internet, te dão uma bela mão, meu amigo. Isso aqui é um ouro. Isso é ouro na nossa mão. Mas ouro tem que ser garimpado. E às vezes o garimpo não é fácil. Às vezes o garimpo é difícil. Você tem que mergulhar no fundo do rio. Tá? O rio é caudaloso. Mas você acha a informação. E através do quê? Da lógica. Você usa a sua lógica, sua coerência. Isso aqui faz sentido. Isso aqui eu consigo ter uma representatividade no mundo real. Eu consigo corroborar esse negócio. Você lê, observa. Isso acontece no mundo real, e você observa o mundo. O que esse cara escreveu acontece no mundo à minha volta. Deixa eu observar mais ele. Ele está me dizendo coisas interessantes. Entende? Não é você acreditar por acreditar. Tem que corroborar. Você tem que ter fatos. Você tem que ter evidências que te dizem. Eu falo para meus alunos quando eu conto as histórias de extrafísico. A primeira coisa que eu digo para eles é o seguinte: isso eu não tenho como corroborar. Isso é a minha experiência, a experiência do Paulo. Eu quero que vocês tenham a experiência de vocês. Por isso que a gente trabalha aqui. Para desenvolver a experiência de vocês. Para vocês terem experiência lá e contarem aqui a experiência de vocês. Ou se não quiser contar, não precisa contar. Mas você desenvolver a sua própria experiência. Você também ir para aquele lado lá. Você também viajar para aquele lado que é dentro. Sabe,
essa pergunta, eu ia deixar essa conversa que eu vou falar agora para mais para frente, para até perguntar para você. Perguntar não, para comentar mesmo. É, já tem um tempo, já até comentei algumas coisas numa live, que eu tô escutando assim de madrugada, no dia a dia, assim, quer conquistar mais pessoas, a gente te ajuda a escrever um livro. Começou assim. Aí eu, é, mais ou menos isso. Aí te levam, mostram, né, palavras bonitas, sabe, apaixonantes e tal. A gente, você vai escrever um livro, em uma madrugada tu escreve uns 3 livros. E não sei o quê. Aí eu comecei a observar de fora, como eu estava assim, alguns canalizadores estão sendo servidos de matriz de controle, e eu falei assim, calma aí, tem alguma coisa aí que não está batendo. Por quê? Por que que eu vou pegar um monte de gente para me seguir se essa não foi a missão que me deram para eu fazer live? Porque quando falaram para eu fazer live, é justamente para isso, esse conteúdo que você acabou de ver agora, para as pessoas prestarem atenção de como ela tem o poder dela, que não querem que a gente saiba. Exato, Não querem que a gente exato. saiba do nosso poder. E como é que É, conquista é essa? Que sedução é essa de eu ficar rico vendendo vários livros que vão fazer a canalização? Eu não aceitei. E isso continua. Porque eu falei assim, e se essa vozinha é essa energia que está no planeta aí de medo, de controle, de não sei o quê? Então, essa pergunta achei muito legal para a gente trazer sim, para cá e poder compartilhar, porque a gente tem que tomar cuidado. E aí é o que eu falo. Se a gente não está tomando conta do nosso ego humano, a gente vai. Porque sim. aí, nossa, agora vou ter 3 livros na praça. Meu nome vai estar na praça, vou ganhar dinheiro. Eu de ferro. Eu vou estar mais do que preso a uma energia que está comandando no planeta hoje em dia. Sim, sim, isso Então, acontece bastante. Inclusive, eu falo desses padrões aí, né? Eu falo para os alunos, né, de eles observarem essas coisas, entenderem como essas coisas funcionam, o que está por trás disso, né? Como é que isso rola. Eu fiz uma aula na minha plataforma de poder pessoal, tá? Falando sobre poder pessoal, dizendo para eles, mostrando que você tem o poder. É seu, não é de mais ninguém, não é de guru, não é de mestre, não é de professor, é seu. E quando ridículo você de... confia cegamente em alguém, você transferiu o poder pessoal para ele. E muito cara sabe disso, muito mestre e muito guru, né? Porque guru é uma palavra que está sendo utilizada como pejorativo muitas vezes hoje em dia, mas é uma palavra nobre, do sânscrito, que quer dizer aquele que guia, né? Aquele que conduz, certo? Não é aquele que chupinha, não é aquele que absorve, né? Mas tem acontecido isso, de você ter gurus e mestres que eles sabem disso, eles conhecem magia, eles conhecem como funciona a energia. Então eles sabem que quando eles tiram o poder pessoal das pessoas, essa confiança cega, esse poder pessoal delas, o co-criador, vai para eles. E eles ficam muito poderosos com isso. Isso é um princípio muito conhecido, né? De você pegar essa energia, esse poder, e a pessoa passa para ele, vou consultar o mestre, o guru disse. E não contesta, não usa ló, não faz nada assim. Aí ele disse que é assim. Tá. Mas quem disse, Berenice, que é assim? Quem disse? Né? Tem que mostrar fatos, tem que mostrar evidências, né? Tem que mostrar como o mundo funciona. Tem que dizer, pô, isso aqui funciona de acordo com a lei de correspondência do Hermes. Sim, me mostra. Dá exemplos de como isso funciona. Não fica só no trololó. Eu quero exemplo. Mostra exemplo de como funciona. Isso aqui funciona? Me mostra. Tá? Usa a lei da correspondência, por exemplo. A maioria nem conhece. Ou usa o princípio basilar da ciência védica também. Usa aquilo lá. Aquilo lá é um princípio que diz como o universo funciona. E você mostra, por exemplo, como ele funciona. Eu gosto de dar exemplo aos meus alunos sobre a lei da correspondência, muito simples. Tá? Nós, por exemplo, nós seres aqui, nós vivemos e morremos, estamos num período de vida. Tá? Vivemos, vamos dizer, 100 anos. Uma estrela vive bilhões. Tá? Uma borboleta, uma semana, 2. Uma abelha, uma semana, 2. Nós temos uma similaridade. O nosso ciclo de vida. O nosso ciclo de vida varia, mas ele existe para todos. Isso é uma das demonstrações da lei da correspondência. Em que você tem o quê? Seres distintos, porém, compartilhando de um mesmo padrão. O padrão do ciclo de nascimento e morte. Uma coisa simples, deu professor. Que interessante. Esse é um exemplo. Tem N exemplos que a gente pode ficar falando a noite inteira sobre isso. Mas, de novo, por que a gente fala sobre isso? Padrões, meus amigos. Identifique padrões da matriz. Identifique o padrão que está ali. Daí você começa a ver os mecanismos intrincados. Não é saber, eu quero saber os nomes dos engenheiros da matriz. Em primeiro lugar, variam, tá?
Segundo lugar, o que, que adianta você saber o nome do cara? O que você vai fazer com isso? Vai pegar e colocar na boca do sapo? É isso? Né? Vai enterrar o nome do cara numa vasilha para ver se ele vira pastel? Ele substitui por outro. Se um engenheiro, um grande programador, engenheiro da matriz é morto, descontinuado, eles põem outro no lugar. Convoca um outro, põe outro. Não faz diferença. Não faz diferença você saber quem são os financiadores do nosso. Não faz diferença, cara, para sua vida. O que faz diferença é você saber como funciona. Isso faz. E você entende como funciona. Tá? Porque esses caras variam também. E detalhe, nós nunca vamos, na boa, nós nunca vamos saber quem são. Isso é muito escondido. Isso é muito bem escondido. E que interesse? Eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu tenho interesse em saber como funciona. Isso sim. Porque sabendo como funciona, eu ando nessa tralha aqui sem encherem meu saco, sabe? Sem tomarem minha paciência. Que esse é o negócio, é andar por essa tralha sem tomar porrada. Ou tomar menos porrada, né? É bem por Ô, aí. Paulo, eu tô mais de 2 semanas indo para um lugar de madrugada cuidando de crianças. Mas eu sei que não são Olha aí. crianças humanas porque a cabeça é diferente, o rosto é diferente, tudo diferente. Ah, Mas aí a pessoa, que raça que é? Eu não ligo para a raça. O que eu me importo e pergunto, qual a intenção daquilo estar acontecendo e eu estar fazendo aquilo ali? Por que eu tenho que estar auxiliando aquelas crianças? Quem sou eu ali fazendo aquela função sei lá, de uma nova vida, um novo lugar, do que ficar perguntando, que raça que era? Como é que isso, cara, isso nunca aconteceu comigo, de falar, oi, nós somos o Fuzulaninho, viemos visitar. Eu acho que a preocupação maior deles é exatamente essa questão que eu falta falar, do laboratório, da pesquisa. Você falou, a gente estava falando isso, todos nós temos poderes, né? O poder que a gente tem, que a gente acha que está sempre fora. Eu me lembro que as pessoas pagavam o meu atendimento particular. Quando eu via que a explosão assim de alquimia, de cura nela, eu falava assim, agora terminou, faz um favor, eu vou deitar e você vai fazer o tratamento em mim, mas eu não sei. Aí eu vou te ensinando, vou te guiando. A pessoa botava a mão certinho onde estava incomodando. Tem uma parada aqui que eu nasci sem, todo mundo ia nascer nesse lugar. Eu falei, tá legal, então, agora, a partir de agora você pode trabalhar com isso. Não, mas eu não posso, é só o outro que pode. Tem essa questão, né, do que está fora. E voltando sim. àquele assunto, do que está dentro da gente. Somos nós. Tem uma pergunta aqui no particular. Se energia não morre, por que seguimos esse conceito? Qual o conceito? Energia não morre. Se Então, energia bom, não vamos lá. morre, por que Vamos falar de, eu nem vamos sabia falar de que energia. energia. Bom, vamos olhar pela física, tá? Física. Vamos usar duas leis. Primeira lei, uma bem conhecida que você estudou na escola, Lavoisier, tá? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Essa é conhecida que você viu na escola. Agora vamos para um cara mais pegado. Vamos para Max Planck, física quântica. Daí chegou na minha área. Né? Agora vai doer um pouco mais, mas é divertido. Não existe informação perdida. O que significa isso, Paulo? Dentro da mecânica quântica, informação, energia e informação. Tá? Energia é informação. Você tem uma informação, é energia. Ponto. Não vamos entrar muito no mérito disso, para não ficar muito mais louco. Mas simplesmente não vira pó. Energia não vira pó. Ela se transforma. Ou vai para outro lugar. Ou vai para outro lugar. Simples assim. Então, o conceito de energia não morre. Tá? Além disso, tem evidências disso. O universo funciona assim. A física, nossa, já sabe disso. Já conhece esses princípios. Tá? Já conhece esses princípios. Que energia simplesmente não desaparece, não vira poeira. Ela ou trocou de lugar, você não está vendo, porque você não é esperto o suficiente para detectar onde ela está, tá? Ou ela se transformou em uma coisa que você não consegue detectar, mas não se perde. Isso se sabe. Isso é um postulado da mecânica quântica. Tá? E ainda tem o velho Lavoisier dizendo aquela frase mais tranquila pra gente, certo? Mas olhar por esse aspecto. Tá? Ou seja, evidência. Temos uma evidência clara e firme. Mais uma evidência. Astrofísica, lei da conservação de energia. Tá? A própria física fala disso. Lei da conservação de energia. O universo, se a gente olhar o universo como um todo, tá? De forma física, a energia dele nunca varia. Desde a criação do universo, né, e da sua expansão, cuidado, o Big Bang não foi a criação do universo. Né? A física nunca diz essa besteira. O Big Bang é a expansão do universo. Tá? Detalhe muito importante isso. Nunca diga que o Big Bang é a criação do universo. Sabe por quê? A física não tem como saber isso. Porque antes da criação,
Não existiu leis da física, porque não existiu universo. Logo, a física não sabe como o universo foi criado. O Big Bang é a teoria da expansão do universo, como o universo expandiu. E naquele momento a energia era X. A energia hoje é igual. Igual. Os modelos todos e a medição que se tem hoje determinam. É igual. Morreu estrela, nasceu estrela, explodiu planeta, explodiu galáxia se chocou. Né? Chopates explodiu galáxia. Oriano destruiu o planeta. E a energia continua a mesma. Ou seja, é um conceito muito firme e muito forte. Pode levar isso adiante. Fique tranquilo. Ele funciona. A Márcia botou transmuta. Exato. Transmutação, transformação. Pode usar a palavra que você achar melhor. O que pode acontecer? Até teve pergunta hoje sobre parecida com isso, né? Lá no meu canal, que eu estava respondendo. O que acontece? Às vezes uma partícula, ela troca de dimensão. Tá? Mas você não tem instrumentos para detectar. Mas o que acontece? Depois ela volta. Ela diz, opa, voltei! Legal. Diz, tá aqui a partícula safada. Pra onde é que ela foi? Não interessa. Não sei. Mas ela foi e voltou. E essas medições são legais de fazer, que se faz em física. Que a partícula some. Como não some? Ela foi para um espaço quântico diferente, só isso. Que você não detecta. Tá? Depois ela volta. Ou às vezes não volta. Mas como diz lá, princípio da mecânica quântica, informação simplesmente não desaparece. Ela tá ali. Ela foi para outro lugar, ou se transformou ou transmutou. Mas ela tá ali ainda. Ela não virou pastel. Tá? Não tem como. A energia do universo é uma só. Entenda isso. Isso é um fato. É um fato da física, né? Ah, que interessante. Eu não sei se faz sentido, mas eu me lembrei de uma situação agora sobre uma pessoa na última live que eu fiz domingo com a Clara, Ponto Estrela Azul, que ela, tô tendo pesadelo. Eu falei, gente, tá tendo um medo coletivo, o terror coletivo. Então tá todo mundo tendo sonho ruim. Então tem que tomar cuidado. Aí eu lembrei, você falou dessas coisas, de onde a gente vai. Nessa casa que eu comecei, né, que eu despertei e comecei a servir, acontecia de sexta-feira, quando tinha atendimento no sábado, encontrarmos em outro lugar e fazermos um trabalho. E chegava sábado de manhã, eu sonhei com você, também sonhei, a gente estava assim. Então, eu não sei se essa questão da energia também tem a ver com isso, né? Porque quando a gente se conecta numa energia coletiva, né? Sim. Essa Informação de energia, novo. a gente pode vibrar numa situação tanto de medo para baixo, ou como é para o alto, para cura, para... Isso é muito legal. Informação. Você falou o que é? Energia e informação. Né? Isso é informação. Você tem lá, você se conectou num determinado nível de energia, vai acontecer. Você vai receber aquela informação. Né? A matriz de controle conhece muito bem isso. Esses padrões. E ela emana padrões. Eu vou emanar padrões de medo. E esses padrões de medo, é uma energiazinha que eles mandam pelo umbral. Não, cara. Os caras são muito práticos. O que eles vão usar? Noticiário. Né? Artistas. Cinema. TV. Seriado. Outdoor. Rede social. Cara, eles usam coisa assim. Você trouxe uma coisa muito legal agora, que eu só estava pensando numa coisa ontem. Vários artistas estão terminando o contrato exclusivo com uma emissora, com a Globo. Está terminando. Aí as pessoas estão assim, vai falir, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Eu falei assim, gente, olha de fora, preste atenção numa situação muito maravilhosa para os artistas. Aí qual, Léo, qual que tem? Eles estão livres para trabalhar onde quiser, tem muito mais trabalho. Tem muito mais oportunidade para todo mundo. Tem vários streams aí, tem vários lugares. Tem uma atriz nossa que vai fazer um filme aí fora. Então, assim, que legal isso. A mudança que está acontecendo. Não olhar para a parte que vai destruir, vai acabar. Mas sim do sucesso, da expansão. Que a gente ganha com isso. A informação, a energia não se perde, a informação não se perde. Ela se transmuta, se transforma. O que aconteceu? As coisas terminam. Isso chama-se impermanência. Os budistas conhecem muito bem isso. Impermanência, os ciclos. Não importa, as coisas neste universo têm início, meio e fim. Elas terminam. Tá? O nosso corpo perece. Tá? A nossa consciência troca de lugar, mas o corpo perece. A nossa consciência muda de forma, inclusive, porque ela aprende um monte de tralha, dependendo do corpo que ela teve. Tá? E ela muda, ela não é mais a mesma, porque ela aprendeu um monte de coisa aqui. Ela vai para outro lugar. Aquele monte de coisa que eu aprendi, legal. Né? Daí vai ser tempo que a gente, sei lá, mas aqui na Terra a gente esquece tudo. Certo.
Vocês já pararam para pensar que talvez essa seja a experiência? Você esquecer tudo para ver se você se lembra? Para pensar. Talvez essa seja a experiência a qual nós nos submetemos aqui. É de parar pra pensar. Eu posso provar isso para vocês? Não. É uma conjectura, mas uma conjectura interessante. Tá? Porque quando eu comecei a parar de pensar sobre isso, peraí, será que eu me propus a vir para cá para isso? Quando eu parei e comecei a pensar disso, abriu muita coisa na minha consciência. É assim, tô dando a experiência do Paulo. Como eu disse, vocês têm que ter a experiência de vocês. Tá? Abriu muita coisa na minha cabeça. Assim, peraí, isso aqui, daí começa a experiência. Eu optei por essa experiência aqui. Então, o que eu tenho que fazer para abrir de novo a minha consciência e lembrar daquilo que aconteceu comigo? Né? Trazer essas memórias de volta para cá. O que aconteceu? Eu estava lá escrevendo o workshop de ordens etéricas e apareceu um cara chamado Megaran, que uma das experiências dele foi ficar em 5D sem memória, para ver se ele se lembrava. Eu disse, bom, já fizeram isso uma vez. Tá? Mas como é que eu consegui chegar nisso? Porque eu abri a minha cabeça e disse, peraí, tem que ter mais coisa além disso. Né? Não é uma coisa assim tão simples. Tá? Daí tem aquele pessoal que fala, outro padrão. Ah, isso aqui é uma prisão, isso aqui é o diabo, isso aqui é horrível, não sei o quê. Outro padrão da matriz. Simplesmente outro padrão da matriz. Por quê? Existe um ditado sânscrito muito interessante, o provérbio sânscrito que o como é que é o nome dele? O Sajimiji, eu acho que é o Sajimiji que falou isso. Os meus alunos têm lá todos os dados, depois, de repente, eu até procuro. Prisão ou liberdade, o homem é aquilo que ele pensa. Prisão ou liberdade está na sua cabeça. Se você pensa que isso aqui é uma prisão, vai ser. Você vai passar mal, você vai passar necessidade. Vai ser difícil viver aqui, você vai ter dificuldade de conviver com as pessoas, porque você acredita que isso é uma prisão. Agora, se você acreditar que isso aqui é uma experiência, que você está aqui experienciando, e para experienciar o melhor que você conseguir experienciar aqui, você já muda de figura. Só esse pensamento diferente já abre portas para você. Porque se você acredita que isso é uma prisão, tudo é ruim. Qual é o cara que está preso que vai achar bom? Ninguém acha bom que está preso. Ele vai achar bom. Ninguém acha bom. Hã? Ninguém vai achar Obrigado bom. por Então, responder uma pergunta que eu fiz essa semana. qual? Isso aqui é um presídio? Qual o significado disso aqui? Porque De novo, padrões. Padrões mas aí mentais. você completou uma situação que eu trato com o terapeuta, que é o seguinte: quando a gente descobre, eu estou falando, todos nós somos iguais, todos nós temos, só que fazem com que a gente não perceba isso, né? Que a gente tem que estar com medo e tal. Mas tem certas coisas que você fala assim, nossa, eu posso fazer tanta coisa nesse planeta que me dá até medo, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês, podem achar louco, mas eu tava com uma testemunha, já falei isso numa live. Eu tava na praia e eu falei assim, vocês sabem que eu consigo manipular as coisas? Aí para de bobeira, olha pra água. Eu fiz assim, a água levantou. Aí a pessoa falou assim, como é que tu fez isso? Não, tu sabia que isso ia acontecer. Eu falei, como? Vou saber que tu vai subir um negócio desse, um pedacinho da onda vai subir. Aí todo mundo ficou com medo de mim, mas isso me segue desde piquititinho, desde criancinha. Então o que acontece? Escondo, porque a matriz onde nós vivemos aqui não está acostumada com isso, não quer ver isso. Exato, exato. Então a gente vai se escondendo, vai sentindo dor, e a gente fala assim, que lugar é esse que a gente não pode ser a gente? De ser quem você é. De ser quem você é. O que acontece quando criança, até a Valéria passou por isso também, ela me contou isso. Quando criança, porque o que acontece? Eu consegui enxergar muitos eventos do futuro, assim, coisas bem pequenas, bem pontuais, né? Bem pontuais mesmo. E eu falava aquilo. E daí a minha família dizia que eu era mentiroso. Mas as coisas aconteciam. E eu acreditei nisso, que eu era mentiroso. E por anos eu enterrei isso aí dentro de mim. Porque na verdade eu estava tendo o quê? Eu estava tendo um contato com a multidimensionalidade. Nada demais. Qualquer criança tem isso. Qualquer criança tem esse contato. Tá? Mas o que acontece? O sistema é feito para não estimular isso. Para desestimular. Tá? Tá aí a justificativa que isso aqui é uma prisão, Paulo. Não, tá aí a justificativa de que isso é uma experiência. Vamos ver se esses caras conseguem se livrar disso. Vai ser experiência. Vamos ver se eles conseguem se livrar disso. Se eles conseguem escapar desse negócio.
que eles conseguem ser o ratinho que está no laboratório, que é mais esperto. O ratinho é aquele que sobe na parede do laboratório e fica olhando tudo de cima. Ah, agora eu vejo muito melhor. Ah, e daí daqui a pouco aparece um outro ratinho lá embaixo e olha. E vê uma sombra correndo. Outra sombra correndo. Outra sombra correndo. O que é isso? Ele olha. E daqui a pouco o ratinho tá lá em cima, olha pra baixo, com o narizinho dele, aquele bigodinho. E assim, mas é um ratinho também, como eu. Não é, Sanjama? É um ratinho como eu, que tá ali em cima. E diz, cara, como é que você chegou ali? Você faz assim, 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 sobe aqui. Mas você me ajuda? Você tem que subir com suas próprias patas. Eu te digo um caminho. Sobe com as próprias patas. A gente chama esse ratinho de quê? Guia ou mentor espiritual. É só um ratinho mais esperto, que começa a olhar por cima. Daí o outro ratinho consegue subir. Trabalha, não consigo hoje, não consigo amanhã. Daí ele consegue. Demora um tempo, ele chega lá e diz assim, e encontra o outro. E aí, cara, é legal. Porque aqui de cima, a gente encontra tudo. Olha só, a comida tá lá. Os caras estão brigando nesse labirinto, nós vamos direto aqui por cima, ó. E vão direto os dois. Vão lá, comem e voltam. E os outros lá brigando lá embaixo, se degladiando no meio da manada. Outro sobe. E aí chegam uns ratinhos assim, peraí, o que tem fora do laboratório, dessas paredes? Ele vai lá, chega no fim, aqui não tem mais nada. Puf, se atira lá do outro lado. E aí ele chega no que eu chamo do incognoscível. Ele se atirou no universo de novo. Assim, era assim! Puxa! Os famosos descrevem isso como passar pelo bico da águia, né? Você passa pelo bico da águia, porque a águia não vai te engolir e jogar de novo aqui. Você passa pelo bico da águia. Por quê? Você entendeu como funciona. Pronto, não é uma questão de prisão. É uma questão de entendimento. Só o mero e simples entendimento de uma série de padrões que foram colocados aqui dentro. Que não são bons nem ruins. Estão só aí. São só padrões. Nada mais que isso. Você escapa desses padrões se você quiser. Você pode escolher que seja uma prisão. Pior pra você. Na minha opinião, pior pra você. Eu prefiro a liberdade. Muito interessante isso, né? E, caramba, eu tô aqui pensando um monte de coisa. Sim, porque que você falou. A função do uso dos yantras é quebrar paradigma. Tá? A partir de quê? De fatos, a partir de relevância, a partir de lógica, né? De apresentar estruturas de pensamento que sejam mais condizentes com a nossa realidade. Tá? Que funcionem melhor. Tá? Não ficar no delírio cósmico, tá? Sair do delírio cósmico. Vamos pro chão, cara. A nossa vida tem que melhorar aqui embaixo, caramba. Aqui e agora. Tem que ser bom aqui. Tem que ser bom aqui e agora. Tem que ser bom, você tem que viver bem. Tá? Você não precisa ser bilionário. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tem que viver bem. Tá? Viver bem aqui. Tá? Ter uma casa legal, ter uma coisa legal, ter poder viajar. Porque isso é experiência. Você está experienciando o mundo, saboreando o mundo, comendo uma comida gostosa, fazendo uma comida boa. Eu lembro da Vera, a minha amiga lá de Camanducaia, que faz uns pães maravilhosos. Né? E ela vai lá e faz aquilo com deleite, com carinho, com amor. E você vê que a coisa... De longe, você vendo pela internet que ela tem vontade de morder o pão dela. De troço tão bem feito. Por quê? Porque ela está experienciando aquilo. Ela está fazendo aquilo. Se fosse uma prisão, para que você vai fazer um troço bom? Vai de qualquer jeito. Esse é o problema de pensar que é uma prisão. Vai de qualquer jeito. E aí você se ferra. Você entra no jogo da matriz. Isso é a matriz da matriz. Você entrou no jogo deles de novo. E eles... Esse ratinho não é tão esperto quanto ele acha. Não é mesmo. Porque ele caiu de novo no jogo. Não é a mesma manada, mas é uma manada nova. Você não tem liberdade de pensamento. Que é o que importa. Liberdade para dentro da cabeça. É engraçado, eu já falei numa live que tem a questão da alquimia. Quando eu tô com muita energia, eu vou pra cozinha. Aí eu tenho que fazer bolo, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí todo mundo fala assim, nossa, é muito gostoso. Eu falei, cara, tinha que fazer, porque acho que isso tá dentro de nós. É a sua experiência. Você está experienciando aquilo. Você se energizou e diz, puxa, eu tenho que materializar essa energia de alguma maneira. Tá? O velho Einstein já ensinou isso. Tá? O velho Einstein ensinou isso. Que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Ou seja, matéria e energia são intercambiáveis. É isso que o velho Einstein disse na relatividade. Essa é a relatividade geral. A relatividade geral. Tá? Ele disse que matéria e energia são intercambiáveis. Então, o Léo se encheu de energia, o que ele transformou? Ele materializou essa energia num bolo fantástico. Bolinho de chuva. Eu fico tentando ficar... Eu falei pro pessoal aqui acho que na última live,
eu tive que criar no WhatsApp um grupo só de receita. Porque, sabe, eu não estou trabalhando por enquanto com cura porque eu não tenho mais espaço. E aquilo fica vindo assim, energia, energia. Eu falei, cara, tem que fazer, porque Mas isso também é cura, Léo. é isso que eu ia falar. Eu sempre foi ensinado às pessoas que quando você trabalha com. Tem muita energia na mão, alquimia, mexer e vender, trabalhar mesmo, com planta, com bolo, com tudo que você transforme, tudo que você crie com amor. Que negócio, você não precisa ser terapeuta para curar as pessoas. Não. Não precisa. Isso é um equívoco pensar assim. Você pode curar as pessoas com um gesto. Você pode curar as pessoas com um olhar. Tá? Você pode curar as pessoas fazendo o pão fantástico da tia Vera. Ou o bolinho de chuva do Léo. Daí você dá aquele bolinho de chuva, a pessoa come e gera prazer. Naquela pessoa, a pessoa tá falando, hoje em dia tá horrível. Você come um bolinho aqui, você vai ver, vai se sentir bem. Então, coisa feita com amor, com cuidado, com esmero. Daí a pessoa fala, nossa, como me fez bem isso aqui. E já muda uma vida, com uma coisa tão simples. Mas esse é o fundamento, as coisas são simples, pessoal. A própria Isso, ciência, cara. por exemplo, a equação do Einstein lá, você acha que ele demorou quanto tempo para sacar a equação é simples, mas ele teve que provar que aquilo era verdade. Para provar que era verdade, ele teve um trabalho imenso, assim como o cara que faz o bolinho ou o pão. E o que ele fez? Ele estudou, ele leu, ele experimentou o primeiro bolinho, não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro melhorou, o quarto melhorou, até de que ele chegar aqui, este é o bolinho que eu quero. E dali para frente só melhora. Vou experimentar outras coisas, vou botar um gosto diferente, vou botar um sabor, vou colocar um recheio, vou fazer, sei lá, vou inventar, vou ficar criando. E essa é a beleza da coisa. Essa é a beleza da coisa. Você vê, é uma prisão mesmo? Quantos fatos que nós estamos colocando aqui que corroboram, que dizem o contrário? Né? Você pode acreditar, tudo bem, é uma escolha sua. A gente não está aqui para convencer você de nada. Nós estamos aqui para expor uma forma diferente. E a gente pede, gentilmente, que você coloque o seu olho dessa forma. Compare as visões. Olhe de um jeito, olhe do outro. De fora, Você tem da esse poder. apaixonada. Você tem esse poder em você, onde você pode estudar, pesquisar, ler, tudo que chega É para seu, você. É seu. é seu, é seu, é seu. É totalmente Tem seu. uma, tem uma pergunta. O livre-arbítrio é uma arma da matriz de controle? Fiquei na dúvida. O livre-arbítrio é uma arma da matriz de controle? Porque é uma questão seguinte, né? Vamos esquecer um pouco a ideia do. Porque o livre-arbítrio, as definições são terríveis. De onde é que surgiu esse conceito? Esse conceito da filosofia e foi, digamos assim, destruído pela Igreja Católica. Tá? Porque essa é a desculpa que é. A Igreja Católica tinha que explicar o mal, né? Na sua visão, o mal, o que era ruim. Mal significa o quê? O que é contra a Igreja. Tá? Esse é o mal. O mal é o que é contra a Igreja. Ponto. Não é o que é realmente, digamos assim, algo que fosse ruim para as pessoas, é algo que é ruim para a Igreja, dane as pessoas. Tá? E usou o livre-arbítrio como sendo a justificativa para o mal. Você decide, você não encontra o Cristo ou Jesus, porque você pode escolher entre Jesus e o diabo. Bem assim. Né? É esse livre-arbítrio que deve estar sendo falado nessa questão aqui, é o livre-arbítrio judaico-cristão. Tá? Mais cristão, mas é judaico-cristão. Tá? A definição judaico-cristã. Certo? Por aí. Tá? Agora vamos esquecer a palavra livre-arbítrio, vamos colocar só a liberdade de escolha. Tá? Você tem liberdade de escolha. A gente começou a falar no início da live isso. Você tem liberdade de escolha. Você pode escolher entre as coisas. Mas tem consequências. Certo? Você pode escolher não cumprir leis do país. Tem consequências. Você vai ser preso, por exemplo. Consequências. Mas você tem escolha. A escolha é sua. Qual a escolha que você vai fazer? Você não é obrigado a nada. Entende isso? Você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Mas as escolhas têm consequências. E você precisa ser consciente das consequências. Aí você chega, por exemplo, lá e sai com o carro enlouquecido batendo em tudo. Vai ter consequências muito graves, inclusive, disso. Você está disposto a arcar com essas consequências? É isso realmente que você quer? A questão é saber escolher. E escolher conscientemente. Escolher com consciência as coisas. Os caminhos que você vai trilhar. Não é assim, eu vou por aqui porque a manada está indo. Lembro do flautista de Hamelin. Ele tocando a flautinha e os ratinhos correndo todo para o precipício. E todos eles correndo lá bonitinho.
Então você tá ouvindo o seu flautista de Hamelin lá, tocando aquela flautinha fofa, eu vou por aqui, cara. E não, peraí, por que eu tô indo por aqui? Qual o motivo de eu fazer isso? Esse caminho realmente é bom? O que tem nele? Quais são as evidências? Isso é ser um pequeno cientista. Tá? Por isso que ciência é tão desprezada na escola. Já pararam para pensar por quê? Porque ela te dá pensamento crítico. Né? Não é ficar criticando Eu só, acho pensamento estudo, né? crítico. Ninguém quer que você estude. Não, tanto é que você vê, você estuda na escola e o pessoal, nerd, não sei o quê, isso, aquilo, e fica detonando o cara se ela não puder mais. Por que será? Por que será, né? Mas daí quando você vê o nerd, que é o cara que tava lá, tá muito bem, tá levando a vida dele, tá feliz, tá forte, tá grande, e os outros caras que não fizeram nada, que não é só estudar, não é só fazer prova, nem tirar graus na faculdade, né? Estudar vai muito além disso, estudar as coisas da sua vida, inclusive, é muito além de estudar livro da faculdade, muito, muito além. Aquilo ali é um pedacinho de nada que você estuda, mesmo, um pedacinho de nada, né? E os caras estão bem, porque eles têm um estudo no coração deles. Essa questão Estão que bem ela por falou... dentro. Eu tô nem falando de dinheiro. Desculpa. Pode continuar aí, não. Não, Que eu essa questão que ela trouxe aí, eu me lembrei, você falando, eu lembrei da minha irmã. Um tempo atrás, ela passou pela igreja católica, católica não, evangélica, adventista, não sei também se passou pela católica, enfim. E ela estava numa religião aí, que eu esqueci o nome, que acho que as mulheres botam roupa até aqui, botam até lá embaixo e tal, e ela conversava falando tudo sobre o diabo. O diabo, o diabo, o diabo. Aí, o que você acha disso, já que você disse que está trabalhando com a espiritualidade? Eu falei assim, se eu disser para você que de Deus e diabo está dentro de você, estão aí dentro de você, e você escolhe com quem você vai trabalhar. Deus que me livre, Deus está lá em cima e o diabo... Falei, vamos começar a conversar? E depois parou de conversar. Aí chegou a pandemia, eu tive que sair do lugar que eu estava. Falei, gente, eu estou sem lugar para botar minhas coisas. Ela falou assim, pode botar aqui, a casa dela tem espaço, eu botei. O que aconteceu? Ela começou a ver seres, diz ela, né? Foi ela que falou. Tinha um ser, parecia um ET no meu quarto, tinha não sei o quê, meu marido viu o negócio correndo, você pode tirar suas coisas aqui? Aí eu falei, tudo bem, eu falei, tu tem que arrumar um outro lugar. Tirei. Aí a gente conversou mais um pouquinho sobre isso. Essa semana, ela falou assim, você já ouviu falar sobre os Anunnakis? Já ouviu falar sobre não sei o que do Egito? Você já leu o livro do Urântia? Aí tu vê que ela se soltou, se libertou de uma religião, onde agora ela pode ler tudo o que ela quiser. Onde ela pode se conectar com o que ela quiser. Mas é um caminho, né, Léo? É um caminho, né? Você tem os caminhos. Você passa por caminhos. Tá? Se você foi lá para a igreja evangélica, católica, não pode ter aquilo, fez de você uma pessoa melhor do que você era, valeu. Mas tudo tem um limite. Os caminhos têm um limite. Né? A igreja católica tem seu limite. A evangélica tem seu limite. Você, o que tem além disso? É aquele ratinho do laboratório. Peraí, o que tem além disso? O que está depois disso aqui? O que é melhor? Como é que eu posso ser melhor do que isso aqui? Como é que eu me aprimoro? Daí você vai escolher outras coisas. Aquilo foi uma base sua. Interessante, você conheceu um monte de coisa, mas o que tem mais? Como você falou, daí você tem lá os Anunnaki, o livro de Urântia, vai estudar, sei lá, vai estudar física, vai estudar matemática, vai ler artigo científico, sei lá, vai pirar na batatinha, não importa, vai ler tudo que vem pela frente. Né? Que eu acho que isso todo mundo tem que fazer, ler tudo que vem pela frente, para entender como funciona, o mais que você puder. É o máximo que você conseguir. Né? E não tem nenhuma religião te proibindo de você ler mais coisas, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar. Isso está na sua cabeça. Prisão e liberdade está na sua cabeça. Né? Aquele negócio, chega lá o pastor e fala, você não pode ler, sei lá, vamos ver, vou pegar aqui. Vou pegar um bem conhecido. Como é que é o nome daquele? Paulo Coelho. Paulo Coelho é bem conhecido. Né? Você não pode ler Paulo Coelho. Você aceita se você quiser. Não, eu vou ler. Justamente o contrário, porque você falou, vou ler, deve ter uma coisa interessante lá. Vou ler o cara. Não, ele é contra. Bom, peraí, cara. Como assim? Você não pode deixar que ditem a sua vida dessa maneira. Né? Isso eu tô falando, falei de um pastor, mas tem muito gruzão aí fazendo isso direto. Né? Ditando a vida das pessoas e dizendo baboseiras absurdas sobre isso. Dizendo baboseira mesmo. Inclusive coisas bem complicadas. Né? E as pessoas aceitando tacitamente essas questões.
aceitando isso como se fossem verdades. Mas aí você pergunta, como é que você pode corroborar isso para mim? A pergunta que ela não pode responder, porque ele não sabe como corroborar. Ele não tem embasamento nenhum. Ah, como diz, eu estou falando de uma experiência minha. Legal, ótimo. Essa é a sua experiência. Que bom, que interessante. Ela enriquece a nossa conversa? Claro que enriquece. Porque às vezes você contando uma experiência, outras pessoas falam, pô, eu também tive. Pô, eu também tive. Às vezes a pessoa tem uma experiência porque você contou. Ela diz, quer dizer que tem algo mais. Ah, isso é maior. Tem outras coisas. O mundo não é tão pequeno quanto eu pensava. O mundo é muito amplo. Tá? É como o cara que é terraplanista, chegou na borda da Terra e viu que a Terra continuava. Opa, não tem borda, caramba. Ixi, ferrou. Ou você pode escolher duas coisas, ou tentar racionalizar a sua teoria, ou simplesmente abrir sua cabeça. Puxa, não era bem isso. Eu acreditei nisso até agora, mas isso não era verdade. Ah, maravilha. Bom, bola pra frente. Não tem erro, tem resultado. A partir do resultado, você muda a sua forma de pensar. Eu penso assim. Você pensa de um jeito, oxa, isso que mudou. Eu vou lá e falo, pô, eu tinha esse pensamento. Mas a partir disso e disso e disso, dessas premissas novas que eu concluí, eu cheguei a essa conclusão. O que vocês acham? Expõe isso. Mutatis mutantes. O mundo não está parado. Ele é dinâmico. Inclusive, a própria verdade é dinâmica, né? Porque muda os fatos, né? Os padrões da matriz mudam e você, puxa, isso não é mais verdade. Deixou de ser verdade. Isso não funciona mais assim. Deixou de funcionar dessa maneira. Está funcionando de outro jeito. Você tem que, ó, está funcionando de outro jeito. É de outro jeito. É só como você vê como foi o caso da pandemia. Mudou a forma de funcionar. Mudou a maneira de funcionar. A maneira é outra. Outra. Então você tem que entender que a maneira mudou. Não é mudar para pior ou para melhor. Esse vídeo mudou. Pior ou melhor é juízo de valor. Você tem que entender que mudou. Daí você pensa, o que eu tenho que fazer para me adaptar nesse novo sistema? De maneira que eu possa navegar por ele com tranquilidade de novo. Isso. Ah, beleza. Vamos fazer isso. Ah. Aí você pode olhar depois para trás e dizer, isso estava errado. Ixi, não deu muito certo. Aprenda. Aprenda com os seus erros. Que não existem. Existe resultado, só isso. Aprenda com os seus resultados. E modifique eles a cada dia. Eu tive muita experiência em atendimento, essa questão do eu quero ouvir de você o que eu faço com a minha esposa, com meu marido, com meu filho. E a gente fala assim, é você que tem que tomar essa decisão, não sou eu. Mas justamente por isso, para sair dali e falar, ó, aquele cara lá falou que tem que fazer isso. E não a pessoa tomar a atitude que ela tem que tomar. E Daí entra na falta de responsabilidade, né? Você é responsável pelos seus atos, não eu. Você é responsável. Aqui tem informação, eu posso poder ter informação. Informação. Isso. Essas são as características que eu consigo entender dessas pessoas que você está me falando. Está aqui. Ah, mas o que eu devo fazer? Aqui tem informação, agora é contigo. Você é responsável pelos seus atos. Ninguém mais. Não tenta terceirizar as suas decisões. Se você fizer isso, passou o poder com o criador para o outro. É seu. Aí você o médio disse, o médio falou, o médio disse, e tem que fazer, É bem isso. Essa questão do guru que está falando, né? É bem isso. Falou, eu obedeço cegamente aquela fala que ele disse, cara, puxa, você tem o poder pessoal, tem a sua experiência. O guru de verdade, ele é um guia. Ele é um guia. Ele vai guiar, ó, tem caminhos. Ele vai dizer, ó, tem esses caminhos aqui. Qual que você quer trilhar? Vamos junto ver o que você precisa. Dependendo das características que a pessoa tem, das similaridades que ela tem com os caminhos pela lei da correspondência, você vai seguir um caminho ou outro. Ou você vai experimentar. Experimenta um. Deixa lá, pô, gruzão, amigão, esse caminho não estava no certo. Ele vai perguntar, por quê? Isso. Quem sabe você mexe aqui ali, dá uma testada, depois me conta. Eu quero falar e testa. Ah, eu testei aquilo que você me disse. E botei isso a mais. E como é que ficou? Pô, ficou interessante isso. Deixa eu ver. O cara tem a liberdade. Ele pega as informações, modifica as informações a partir daquele bolo de informações que recebeu e toma uma decisão. E adapta. E isso que é bonito. Aí ele aprendeu. Eu falei, esse cara aprendeu. Você pode seguir sozinho, irmão. Vem aqui de vez em quando conversar comigo para trocar uma ideia só. Com o que ele tem dentro dele também, né? Ele escutou e ele agregou o que ele tem dentro dele. Muito legal. Eu posso fazer uma pergunta? Por que as pessoas colocam lâmpadazinhas? Qual quê? Por que as pessoas colocam lâmpadazinhas
Seus Ah, é que seguidores. isso aí é uma acenda a sua luz. Isso aí é um mote lá do Lutos de Antos. O pessoal das lives, eu sempre digo, e aí, entenderam? Se você entendeu, acenda a sua luz. E o pessoal faz lampadinha. Saca as lampadinhas Muito aí. É bem legal. legal, né? É É bem muito legal. legal. Acenda a sua luz, pessoal. E aí, estão entendendo tudo? Bota a lampadinha pra gente ver aí. Acenda a sua luz. Vamos lá. Vamos lá, galera. Acenda a sua Muito luz aí pra legal. nós. Tô vendo, tem umas Vocês estão lâmpadas entendendo desse que tudo toda aqui. hora sobe. É porque a live com você é muito legal, a gente aprende de um modo fácil. Mesmo você de A vez em ideia é quando essa. falando palavras difíceis. Ah, A mas gente essa é aprende. gozação. Isso é pra se Isso faz divertir, cara. parte. Eu adoro fazer Pois isso pra é. se divertir. É, E a gente sempre tem que daí a vibrar Valéria fica alto, brava né? comigo. Hã? Eu também Fala aí, só cara. falei isso. Eu só falei isso para ser engraçado, mas assim, isso faz parte Isso aí. também. E a gente tem É a que ideia, vibrar é se sempre divertir. Olha, alto. pessoal. Olha as É. lampadinhas aí rolando. A, Muito a legal. Rosemary, a Vivi, legal. Legal a conexão com seus seguidores, muito bacana. Eles são E meus eles amigos, são cara. São participativos pra caramba, né? são meus amigos. A gente conversa muito, né? Eu respondo 100% dos meus directs. 100% respondo, tá? 100%. Eu faço questão de responder. Como é que tem tempo, Paulo? A questão não é tempo, é prioridade. Prioridade. Eu trato com prioridade. O uso de antes é prioridade para mim, né? Então eu faço o que tem que ser feito, né? E eu gosto de responder as pessoas, gosto de botar elas junto comigo, porque acontece, a gente vai junto, né? Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, né? A gente vai junto, a gente segue um caminho junto, não é separado, né? É o que eu penso do professor. O professor trilha o caminho junto, né? E ele não fica dando, vamos dizer, aquele dá o peixinho pro cara. Não, você dá uma questão. É mais difícil fazer isso? É, mas funciona mais. Você questiona a pessoa. Assim, você já pensou desse jeito? Já olhou por esse lado? Como a gente está fazendo aqui? Você já olhou por esse aspecto? Olha por esse aspecto e depois me conta. E a pessoa vai lá e fica matutando. O que ele quer dizer com isso? Mas o que acontece? Esse tipo de pergunta, ela é questionadora. Essa pergunta bate lá dentro da cabeça do cara, né? Isso, e daí se deve ao meu conhecimento de PNL, né? Quando eu faço uma pergunta que bata na cabeça da pessoa, para ela, peraí, e fica aquilo matutando. Às vezes demora um tempo, demora um dia, dois, depois vem a resposta. Porque aquilo ficou matutando na cabeça, ficou matutando, matando, matando. Por quê? Porque a nossa parte interna, o nosso ser interno, a nossa essência adora, ama de paixão a verdade. Ele desconhece a mentira, né? Desconhece, ele não entende, inclusive. Não entende, não consegue entender o que é mentiroso, não consegue entender. E por isso que quando a gente tem mentiras, quando a gente mente para nós mesmos, a gente fica em conflito e gera problemas de saúde, muitas vezes. O conflito interno, entre uma mentira que você criou para esconder a sua verdade interna, né, que encapsula isso, segundo, daí você vai olhar pela luz olha a luz, acenda a sua luz, a luz da psicologia analítica do nosso mestre Jung, ele vai dizer o quê? Que o self foi encapsulado por uma distorção. Essa distorção fechou ele. Você criou uma distorção, uma mentira. E essa mentira corrói o ser. E você não fica bem, você fica em conflito, né? E esse conflito tem que ser desfeito, né? E às vezes uma pergunta, né? Nem sempre, né? Mas uma pergunta bem feita, bem construída, desmancha alguns desses laços, desses nós. E dá uma bela mão, né? E eu adoro fazer isso. A pessoa se liga e diz, pô, legal. Mas não é eu dando ideias para as pessoas, eu fazendo que elas se questionem e criem as suas próprias ideias. A partir do quê? Do questionamento interno. O poder é seu, cara. O poder é Total. seu. Não é meu. O poder é seu. Essa é a ideia. E esse é o motivo do Luzianos existir, né? É mudar esse mote, né? Sair fora dessa guruzada braba, né? Sair fora disso. Esquecer isso. Nós temos que trabalhar, pessoal. Paulo, Temos que trabalhar, temos que dedicar. Não tem fórmula pronta. É dedicação. é aquilo que você falou, viemos aqui para experimentar e vamos. A gente tem a liberdade Exato. para fazer, né? Já vai dar 2 horas de live, você. Eu estou preocupado com o seu tempo. Passou Não, rápido, né? vamos no final. Passou rápido, cara. A gente fala muito. Eu- A gente fala muito. Você percebeu que eu falei assim quando nós voltamos? Eu olhei para a inteligência artificial e eu falei, vou calar minha boca. Não teve mais interrupção, né? O que a Falei assim, Valéria faz aqui? A Valéria já tá me xingando. não, pois é, estou preocupado com o seu tempo, já são quase 2 horas de live. Eu nem vi passar, cara. Eu nem vi passar. Mas vamos finalizar então. Vamos chegar pro fim aqui, né?
Matar a nossa charada. O que dá pra dizer, pessoal? Pessoal, de novo, você é o ser poderoso, você é o seu senhor. Ninguém é senhor seu. Tá? Entenda isso profundamente. Você não está preso. Tá? Você é um ser livre. Você é um ser infinito e livre. Entenda isso. Gente, voltar aqui só para despedir, porque caiu. Fui eu falar que eu ia calar a boca, a internet caiu. Será que ele vai voltar para se despedir? Apesar do que ele falou no final foi tão bonito, né? Vamos ver se ele volta aqui para se despedir, porque o que ele falou no final foi muito bonito. E. Deixa eu ver se ele entra aqui. Só fui eu falar, Paulo. Eu tô calado, não aconteceu nada. Pum. Apareceu um recado assim: sua internet, não sei o que. Eu tirei. Quando eu tirei, puf, caiu. Mas você tá falando uma coisa tão bonita, você pode repetir. Vamos lá, vamos puxar na memória. Mas o acho seguinte, que, acho que ficou gravado, né? eu vou dizer, eu tava falando do poder para as pessoas, né? Que o poder é seu, né? O poder é seu, tá? A responsabilidade é sua, tá? Você não pode passar isso para ninguém, né? Porque você daí perde. Eu tô fazendo uma nova interpretação. Você perde esse poder. Você deixa esse poder para os outros. Você terceiriza a sua cocriação. Daí você vê um monte de gente falando, ai, cocriação para cá, cocriação para lá, mas não é para fora, é de dentro. As coisas surgem primeiro no mundo das ideias. Por exemplo, o Luz dos Antes surgiu na minha cabeça primeiro. Quando eu botei esse negócio no ar, eu fiquei quanto tempo? 6 meses. 6 meses remando, fazendo coisa aqui, fazendo coisa ali, mexendo aqui. E nada, até que começou o movimento a acontecer. Todo o movimento que eu fiz, toda a energia que eu coloquei ali, começou a acontecer. Começou a se mexer, começou a se movimentar. Tá? E daí foi se movimentando, 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 e foi crescendo. Mas, e de vez em quando dá umas porradas ainda, né? A gente tem que se dedicar, né? Porque a gente toma porrada tanto físico quanto extrafísico, né? Fazendo esse trabalho. A gente sabe disso, né? Como diz o Doutor Estranho, os meus inimigos não estão somente no plano real, né? Eles estão em vários planos, certo? Na verdade, não dá para chamar de inimigos. Digamos assim, são, a gente pode dizer, nem dá para chamar de adversário. Eles, assim, são projetos distintos, vamos dizer assim. São projetos diferentes, né? Eles Eu, por exemplo, são, sou do eles são a fase que a gente tem que ultrapassar, né? A gente tem que são, passar essa situação que vai aparecer. sim, o meu projeto é um projeto de liberdade, de independência, tá? Liberdade e independência. E liberdade e independência assusta muita gente, assusta inclusive muito guruzão. Não, isso não. Claro, porque você vai perder o poderzinho que os outros te deram. Tá? Se você tem pessoas livres, independentes, eles não vão deixar o poder pro criador com o guruzão. Eles vão dizer assim, não, decisões quem toma sou eu. O poder é meu. Tá? Só que daí entra a responsabilidade. Tem muitas pessoas por questões, N questões educacionais, questões da sua de onde nasceram, questões, tem muita coisa. Carga cultural, etc, não importa. Tá? Não é desculpa, tá? Mas tem essas questões para superar, para entender que não é por aí, né? E daí deixam isso acontecer, né? Deixam que, porque a vida toda ouviram que isso era a verdade, né? Que alguém diz o que você tem que fazer. Alguém diz o que você tem que fazer o tempo inteiro. Ó, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Cegamente, sabe assim, obedece, obey, sabe? Obedece. Obedece, 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 obedece. Só isso. E você fica obedecendo, obedecendo, obedecendo. E quando surge um guruzão, você, olha só, mais um para eu obedecer, porque é um padrão. Olha o papo da matriz de novo. Padrões. Você tem um padrão estabelecido a sua vida inteira. E quem diz que esse padrão é bom? A própria prisão. Aí é uma prisão mesmo. Por quê? O padrão que você recebeu e que você aceitou é o padrão de uma prisão. Está na hora de sair desse padrão. E observar esse padrão que está acontecendo.
e sair dele. Opa, esse padrão não me interessa. Eu não quero ficar no padrão da prisão, eu quero ficar no padrão da liberdade. Né? Mas, de novo, liberdade tem consequências. Você é o responsável pelas suas escolhas, não pode mais culpar ninguém. Não pode mais culpar o padre, o pastor, o guru, o terapeuta, ninguém mais. É você o responsável. Isso te dá poder. Mas também exige responsabilidade. Seja responsável pelas consequências dos seus atos. Ninguém é responsável por elas, só você. Então você entende que você está inserido no mundo como um pequeno universo mesmo. Você é um pequeno universo, andando pelo mundo. Lei da Sim. correspondência do Hermes de novo. Você é um universinho ali, trafegando. E como um universinho, você é responsável pelo que você está fazendo. Os seus movimentos. E assim a coisa anda, né? Eu preconizo a liberdade. Você pode aceitar ou não aceitar. É a questão de cada um. Cada um. Mas dá uma olhadinha nisso. Com carinho. Gentilmente, a gente pede. Olha para esse lado. E essas coisas que você falou, que é liberdade, né? E a nossa independência, tem pessoas que têm medo disso. E não é para ter medo, né? É para olhar isso, trabalhar isso em você. Com você, em você, o tempo todo. Não, mas é a velha história do urso, né, Léo? A velha história do urso que se conta, né? Nas metáforas do urso, o que acontece? Você pegou o pobre do bichinho, capturou ele quando era criança, ou menos ainda, capturou a mãe dele, ele nem nasceu. Ele nasce em cativeiro. Passa a vida inteira em cativeiro. Ele não tem a mínima ideia de como é que é a floresta. Ele não conhece aquele ambiente inóspito para ele. Daí você chega, abre a porta da jaula e diz assim, corre. Ele vai dar uma olhada, cheirar na volta e vai voltar pra jaula, porque é o mundo que ele conhece, entende? O mundo que ele conhece é aquele ali. E é aquele lá o desconhecido, é incognoscível para ele. É algo que ele não sabe, ele não tem a mínima ideia de como lidar com aquele mundo. E aí? Lá no outro mundo ele tem a comidinha na boca, bonitinha, tudo fofinho. No outro mundo ele vai ter que disputar a comida, ele vai ter que ir atrás. Só que é uma comida muito mais poderosa, é uma caça. É uma comida com energia, porque ele foi lá e pegou, ele caçou. É diferente, é outra pegada. Mas ele vai ter que aprender a fazer isso. A mesma coisa aqui. A vida inteira você foi educado para ser preso. Tá? E até tem uns que dizem que isso aqui é uma prisão. Tá? Para corroborar essa matriz da matriz. Corroborando a matriz. Corroborando. E daí, quando a gente abre a porta, o cara olha assim, nossa, que coisa louca isso aqui. É desse jeito mesmo, é. Não precisa entrar de uma vez, como eu digo. Vai entrando devagarinho. Dá uma olhada na volta da prisão, sabe? Daquela celinha que você tava, né? Que era irreal, é uma ilusão. É uma ilusão mental. E você olha na volta, daqui a pouco você olha para a própria cela e ela desaparece. Porque é uma ilusão. Você sabe que uns 23 anos atrás, mais ou menos, eu fui a uma psicóloga e ela falou assim, quando é que você vai sair do seu mundinho? Eu, como assim meu mundinho? É porque a vida inteira te colocaram no mundinho e você não sabe sair dele. Você vai ter que aprender. Aí eu, me explica, por favor. Aí falou assim, você está todo limitado, com medo, não sei o quê. Depois que eu entendi, compreendi o que ela falou, nossa, infinitas possibilidades, o mundo é gigantesco. Sim. Aí eu comecei a viajar, comecei a ver outras coisas. A nossa liberdade. É isso aí, a gente tem que estimular a liberdade nas pessoas. Estimular. Esse é o meu ponto de vista, esse é o que eu preconizo. E como eu disse, vocês estão aí, a gente gentilmente solicita que vocês olhem por esse lado um pouquinho. Dá uma olhadinha, não custa nada. Vai lá e olha. Vai com essa nova visão. Dá uma olhadinha e vê como é que é o mundo que pode ser olhado desta maneira distinta, olhando os padrões da boa e velha matriz. Né? Olhando os padrões. E aí você vai aos poucos entendendo como a coisa funciona. É garantido isso vai acontecer. É da natureza do ser humano. Porque quando você olha para o outro lado, o seu cérebro começa a ficar curioso. Ele assim, diferente. Interessante, deixa eu olhar isso. Tá? E como a nossa parte interna, nosso ser interno, ele é livre por natureza, ele vai se grudar naquilo ali. Ele vai destruir aquelas amarras que ficaram do self lá, comendo ele, né? Eu tô sendo bem simplista, tá? Quanto à psicologia analítica junguiana, me perdoe, os pipolas estão aí. Tô sendo bem simplista. Tá? Eu sei que é muito mais profundo, já li muito sobre esse assunto. Mas aqui, para os nossos exemplos, é mais fácil falar desse jeito, né? Vamos usar essas metáforas mais simples, né? Aquele envoltório que ficou ali. Você vai desamarrando ele e vai libertando a criatura que já era livre ali. Tá? Solta, daí você se torna aquilo que você deve ser.
E resumindo, o que é ser o que você deve ser? Chama-se o Dharma. Esse é o Dharma. O Dharma é você ser aquilo que você realmente é. A sua verdade interna. Ponto. É só isso que é o Dharma. Ninguém vai dizer teu Dharma. Porque ele é teu, tá dentro de ti. Muito Tá dentro legal de ti. isso, muito obrigado. Eu brinco com os meus alunos. Se existisse alguém no mundo que soubesse dizer o Dharma de cada um, ele seria o homem mais famoso ou a mulher mais famosa do mundo. Porque ele chega para dizer, olhar para sua cara e dizer assim, faz isso que vai dar certo. E você vai lá e faz e dá. Pô, que coisa! Mas não tem. Então quem diz que faz isso, você já pode classificar com aquela palavra fofa chamada picareta. Ninguém sabe o teu Dharma, cara. Só você sabe o seu Dharma. É a tua verdade interna. Ninguém vai te dizer a tua verdade interna, só você vai saber. Ela é sua, não é de mais ninguém. Entende isso? E isso é o Dharma. E assim eu encerro. Muito obrigado, cara. É sempre uma aula para todos, né? Quem faz live com você, quem te segue. Eu sou muito, muito grato por tudo, por te conhecer, por toda essa live e por tudo aprendizado aqui. E que o que Muito você obrigado. disse hoje chegue ao maior número de pessoas, não no sentido de conquistas, né? Como aquele negócio do Sim, chega onde tem que desejo. chegar. Isso, que as Chega onde tem que pessoas chegar. consigam compreender, entender que é ela com ela no momento dela. É porque tem uma questão, agora veio isso, todo mundo está na quinta dimensão, né? Mas você, como é que você está na quinta dimensão se o seu comportamento é de segunda dimensão? É bem primitivo. Então, assim, olha direito para ver. O importante não é qual a dimensão que você está, o importante é o aqui e agora. Como é que você está vivendo para transmutar e transformar esse planeta? Sim, e você é multidimensional por natureza. Então você está na quinta, na -7, na 200, na 4 bilhões, na 1 bilhão, na zero, tudo ao mesmo tempo. Isso chama-se tempo quântico. Ponto. Claro, Exatamente. a física não tem provas de dimensões além das 4 conhecidas, né? Não há provas. A da 4 também fica meio assim. Né? Não tem provas. Mas, matematicamente e teoricamente, se sabe que pode ter, claro, teoria, né, pessoal? Até 11. Né? E nós estamos presentes todas, porque as nossas partículas ficam permeando essas dimensões. Isso é papo de louco, né? Fazer o quê? Ô, Paulo, sempre quando quiser fazer live, vai ser uma honra fazer live com você. Eu aprendo muito mesmo. E eu Obrigado, adorei muito os obrigado. seus seguidores, as luzinhas e a participação. Meus amigos estão aí todos, né? São grandes amigos, né? Seus Todos amigos. são grandes amigos. Então, gente, ó, não sei se eu vou conseguir resgatar a primeira, mas a do meio eu já salvei no Instagram e essa aqui eu também vou salvar. Tá bom? Tranquilo. Bom final de semana, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Um grande Valeu, abraço Paulo. para todos. Valeu, muito obrigado, Léo. Um grande abraço para todos e um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau.